Sabe aquelas canções patrióticas famosas que todo mundo conhece? Elas são a trilha sonora de feriados, de momentos de orgulho, músicas muito poderosas e familiares. Mas e se a história por trás delas não for nada do que parece? Essa letra, ela traz uma memória coletiva, né? Muita gente aprendeu a cantar My Country 'Tis of Thee na escola, achando que era uma canção totalmente americana. Mas a verdadeira origem dela é o primeiro grande segredo que a gente vai desvendar aqui. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta revela uma teia fascinante de história musical, de trocas culturais e, olha, acredite se quiser, até de canções de bar. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente conseguir entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa falar sobre um conceito-chave, o domínio público. É ele que nos dá a permissão, digamos assim, para seguir as pistas dessas melodias pela história. De um jeito bem simples, quando uma obra entra em domínio público, ela passa a pertencer a todo mundo. Qualquer um pode usar, adaptar, dar um novo significado. E para entender a história dessas canções, tem uma data que é super importante. O ponto de virada é este aqui. Nos Estados Unidos, de modo geral, qualquer obra musical publicada em 1924 ou antes está em domínio público. É por isso que melodias tão antigas podiam viajar livremente pelo Atlântico e ganhar uma vida totalmente nova com outras letras. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas das canções que hoje a gente vê como símbolos da identidade americana, na verdade, pegaram emprestado as melodias de fontes bem inesperadas, lá do outro lado do oceano. Vamos começar logo com o hino nacional americano, aquela melodia heróica que acompanha a letra do Francis Scott Key. Ela veio de uma canção popular de um clube de cavalheiros em Londres. Basicamente, uma música feita para cantar com um copo na mão. Que coisa, né? E aquela canção que a gente ouviu no comecinho, a melodia é idêntica à de God Save the King, o hino nacional britânico. O que aconteceu foi que, em 1832, o reverendo Samuel Francis Smith simplesmente escreveu uma nova letra, bem patriótica e americana, para essa melodia britânica super conhecida. E não para por aí. O famoso hino dos fuzileiros navais, From the Rose of Montezuma, tem uma origem bem diferente. A melodia vem de uma peça cômica de uma ópera francesa de 1859, chamada Gendarmes Duet, do compositor Jacques Offenbach. Agora, Yankee Doodle, essa talvez seja a mais americana de todas, mas tem a história mais complexa. A melodia, olha só, pode ser rastreada até uma canção de colheita holandesa do século XV. Depois, foi usada pelos soldados britânicos para tirar sarro dos colonos americanos, que, por sua vez, acabaram adotando a música como um símbolo de desafio. Mas claro, nem tudo são melodias emprestadas. Muitos hinos patrióticos nasceram direto do calor da batalha. As letras capturaram o espírito e os sacrifícios dos grandes conflitos da história americana. A conexão com a guerra é direta. Yankee Doodle virou trilha sonora da Revolução. The Star Spangled Banner nasceu durante a Guerra de 1812. E tanto Battle Hymn of the Republic quanto When Johnny Comes Marching Home se tornaram hinos imortais da Guerra Civil Americana. E agora, vamos dar uma olhada nas canções oficiais de cada ramo das Forças Armadas. Porque aqui também, aquela regrinha de 1924 sobre o domínio público é o que define quais músicas são de uso livre e quais não são. Muitas das canções militares mais conhecidas, como as do Exército, da Marinha e dos Fuzileiros, foram escritas bem antes de 1924. E isso coloca todas elas, sem dúvida, em domínio público. Por isso que elas podem ser usadas livremente em filmes, paradas, cerimônias, sem nenhuma restrição de direitos autorais. No entanto, nem todas as canções militares seguem essa mesma regra. Existe uma exceção bem notável que ilustra perfeitamente como essa lei de direitos autorais funciona na prática. É a canção oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida como The U.S. Air Force. Ela não está em domínio público. E o motivo para isso nos leva de volta para aquela data mágica que a gente falou. Simples. A canção foi escrita em 1939, 15 anos depois do limite de 1924. Por causa disso, ela continua protegida por direitos autorais. É um exemplo muito claro de como a lei moderna acabou moldando o cenário musical, até mesmo no ambiente militar. Então, da próxima vez que alguém ouvir um desses hinos tão familiares, a percepção pode ser um pouco diferente. A trilha sonora de uma nação não é criada do nada, né? É como uma tapeçaria, muito rica, muito complexa,
tecida com fios que vêm de todo o mundo e forjada nas experiências que definiram o país. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Se as músicas que parecem tão fundamentalmente americanas têm origens tão surpreendentes, que outras partes da nossa cultura, da nossa história, estão aí só esperando para serem redescobertas, escondidas bem debaixo do nosso nariz?